Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Bom dia a todos, queridos irmãos, queridos amigos. Mais uma vez nós estamos aqui para adorar ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que Ele habita no meio dos louvores. A palavra de Deus também nos diz que em tudo dai graças. Então eu te convido a pensar nisso e a viver isso. Vamos adorar ao Senhor, vamos continuar louvando ao nosso Deus, porque Ele é todo poderoso. E não importa as circunstâncias, não importa o que esteja acontecendo, em tudo nós devemos dar graças, porque temos o Senhor como nosso Pai, como nosso cuidador, como nosso provedor, e Ele nada nos deixará faltar, nunca. Então eu te convido a entregar o seu louvor ao Senhor e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito até aqui e tudo que Ele ainda fará nas nossas vidas.
enquanto eu louvo, não há muralhas que se mantenham de pé diante de mim, enquanto eu louvo, Ele batalha e vence todas as guerras por mim. Enquanto eu louvo, não há muralhas que se mantenham de pé diante de mim. Enquanto eu louvo, Ele batalha e vence todas as guerras por mim. Enquanto eu louvo, enquanto eu louvo, enquanto eu louvo. Graça e paz. Queridos, nesse momento de pandemia, de muitas dificuldades para muitas pessoas, eu e o pastor Cornélio, nós estivemos essa semana conversando com um pastor e seminarista, o Saur, um jovem lá da Paraíba, que veio para São Paulo desbravar, estudar, e ele tem passado por algumas dificuldades. E nos comoveu a conversa que tivemos com ele, e Deus colocou no meu coração, no coração do pastor Cornélio, de nós fazermos um apelo para você que tem condições, para você que pode ajudá-lo nesse momento. Então nós estamos primeiramente pedindo para que você ore pela vida dele, pela vida da sua esposa, pela vida do seu filho. Ele tem um filho de 10 meses de idade, o Apolo, e para que Deus derrame da graça, para que Deus direcione ele na vocação, no ministério. Ele é um jovem, assim, onde a graça de Deus é abundante na questão do conhecimento, na questão daquilo que ele tem como vocação para o ministério. Então, se você puder, colabore com ele nesse momento em que ele está passando de muitas dificuldades financeiras. Ore muito por ele. Se você não tem condições, ore por ele e por sua família. Então é o pastor Saur, e você pode estar orando pela vida dele. Nós vamos colocar aqui o número da conta, em que você pode depositar essa oferta voluntária, essa oferta, se Deus tocar em seu coração, diretamente para ele. Não vai passar nem pela tesouraria da igreja, e nós cremos que Deus vai abençoar ele nesse momento tão difícil. Deus abençoe sua vida. Graça e paz a todos que estão nos ouvindo e participando conosco deste culto a Deus. Neste mês, estamos abordando um tema muito importante para todos os cristãos. Ponha ordem no seu mundo interior. Já falamos sobre as nossas motivações de vida, sobre o emprego do tempo, e hoje vamos falar um pouco sobre a sabedoria e o conhecimento. Que Deus, nesta manhã, possa falar aos nossos corações. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus que nos ajuda a crescer. Que nessa manhã de domingo nós possamos
glorificar o Teu santo nome. Que através dessa mensagem, Pai, o Senhor me use. Porque eu bem sei, ó Pai, que essa mensagem nasceu primeiro no seu coração. E sei também, ó Pai, que nada de bom pode vir de mim, se não vier do Senhor. Que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito, alimentando cada pessoa que estiver ouvindo essa pregação, assim como o Senhor falou comigo. E que nós juntos possamos Te louvar ainda mais. Esteja conosco, Pai, nesta manhã. É isso que eu Te peço e já Te agradeço. Amém. Bom, eu vou contar algo para vocês. Quando eu era criança, eu lembro muito bem que quando eu assistia um filme que havia gostado e me chamava muita atenção, eu saía daquele filme agitado e querendo fazer aquilo que aquele filme havia me inspirado. Lembro-me, por exemplo, quando eu assistia um filme de artes marciais. Assim que o filme terminava, eu já corria para o guarda-roupa, pegava uma calça larga, pegava uma faixa, colocava ao redor da minha cintura e ia fazer flexão. Eu ia correr, eu ia treinar, eu corria pela casa inteira. Pois eu tentava me condicionar, eu buscava ter resistência para alcançar aquilo que aquele filme havia me inspirado. Só que passava 1 ou 2 dias, eu já estava cansado, começava a me esquecer daquilo. E não queria mais ser um lutador. Então me tornei adulto. E na semana passada eu lembrei dessa história. Lembrei que depois que cresci, muitas coisas ainda me inspiraram a concretizar muitos projetos de vida. E percebi que quando eu era criança, não tinha a resistência, a disciplina que eu precisava. Eu precisava crescer, precisava entender melhor o que eu queria, precisava me desenvolver. Porém, muitas coisas ainda hoje, eu ainda deixo de lado. Eu me empolgo no início ainda com filmes, com livros, cursos, com ideias, com circunstâncias da vida. Então eu comecei a refletir. E percebi que quando eu era criança, e aparecia uma ideia que me inspirava, eu me empolgava de tal maneira que eu só pensava naquilo. Nada mais importava, eu focava e buscava sempre dar o meu melhor. Hoje, eu não quero ser mais um lutador, mas com certeza eu luto diariamente, assim como todos vocês que estão nos ouvindo. Mas a pergunta é, por quem nós lutamos? É por Deus? É por Ele que nós acordamos todos os dias querendo fazer a diferença? Porque se é realmente por Deus, se é realmente por Ele, se é Ele que nos inspira, eu pergunto, por que não o melhor? Se queremos dar o nosso melhor, precisamos organizar o nosso mundo interior, colocar em ordem aquilo que nos ajuda a nos desenvolver. Então vamos refletir juntos nesta manhã sobre como podemos crescer e dar o nosso melhor. Então abra sua Bíblia, que hoje vamos ler um capítulo inteiro da Bíblia. Para ser mais específico, vamos ler a 3ª carta de João. Abra sua Bíblia comigo na 3ª carta de João, capítulo 1, versículo 1 ao 15. E vamos ler. O presbítero, ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade a irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe.
Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para que o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também damos, e você também sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí. Um por um. Vou explicar um pouquinho do contexto. João escreve essa carta para elogiar Gaio, por ter dado hospitalidade e sustento aos mestres enviados por ele, que depois relatam a bondade de Gaio, que não deixou se intimidar com um líder chamado Diótrefes, que João, de modo indireto, adverte na carta. Diótrefes é um líder ditador de uma das igrejas da Ásia, que rejeitava os mestres enviados por João, e até expulsava os membros da igreja, que demonstravam hospitalidade a eles. Então, o apóstolo escreve a carta também para incentivar Gaio a continuar cooperando e ajudando os seus irmãos em Cristo. Nessa ministração, nós vamos focar em 3 personagens do texto que lemos: Diótrefes, a igreja e Gaio. Diótrefes, possivelmente por ser um líder da igreja local, ele devia ter começado muito bem sua trajetória, pelo seu talento que devia ter ao se expressar, ou ao conduzir as pessoas e as situações. Ele pode ter começado muito bem, mas ele não teve resistência para continuar no foco. O seu talento não foi suficiente, pois não persistiu naquilo que era primordial: seguir a Deus, crescer, buscar a Deus. E assim como João diz a Gaio, no versículo 9, Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, Diótrefes esqueceu quem devia ser o mais importante na igreja. E no mundo em que vivemos, se nós, como igreja, não buscarmos crescer e nos desenvolver, não poderemos colocar o nosso mundo interior em ordem. Seremos levadas por pessoas assim como Diótrefes. Se ele gostava de ser o mais importante, como a carta nos mostra, que até expulsava as pessoas que não pensavam como ele, é porque existia uma igreja que o deixava ser o mais importante. Os membros dali haviam se sujeitado à maneira ditadora de Diótrefes, porque simplesmente pararam de pensar, pararam de se desenvolver, de crescer, pararam de refletir sobre as situações. Pessoas que provavelmente anularam seus pensamentos, seus dons e talentos. Pensando no desenvolvimento da igreja contemporânea, será que não existem pessoas também na igreja que têm dons e talentos guardados? Pessoas que podem até ter começado bem na caminhada, mas hoje estão na sua zona de conforto, pararam de crescer, estão fazendo coisas que não exigem tanto esforço. Pessoas que pararam de crescer e seu dom e sua mente precisavam se desenvolver. Talvez até poderiam ser aquelas pessoas que há anos atrás olhavam para elas e diziam: esse aí vai longe, hein? Essa aí não tem erro. Eles deixaram de exercitar a mente, de treinar e fazer aquilo que deveriam fazer. E hoje estão acomodados. E hoje, alguns podem até estar conformados com a situação que estão vivendo. Mas podemos aprender com Gaio, que precisamos treinar a nossa mente a pensar. Uma pessoa que pensa, ela tem uma mente viva, alerta, está sempre crescendo, analisando as situações e chegando a conclusões sobre elas.
Gaio era fiel e ao ver Diótrefes, o ditador, vendo aquilo que ele estava fazendo, resistiu e continuou fazendo aquilo que era certo. E João diz, no versículo 3, muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade. Se não pararmos para refletir, nosso mundo interior estará à beira de uma desordem. Mas quando lemos que alguns irmãos falaram a respeito da fidelidade de Gaio, podemos ver que quando pensamos, quando refletimos sobre as situações que estão ao nosso redor, sendo fiel a Deus, podemos externar isso de tal maneira que podemos ajudar os outros. Porque quando o nosso mundo interior está bem, o nosso exterior também opera bem. Mas a pergunta é, será que eu estou sendo fiel e a minha vida está refletindo Jesus? Paulo escreve em 1 Coríntios 2,16 o seguinte: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Os cristãos têm que ser pensadores, têm que ser pessoas com a mente aberta para aprender. Não podemos ser tão inflexíveis, tão rígidos, pois se temos a mente de Cristo, precisamos nos desenvolver. Os cristãos precisam, de certa forma, olhar para Jesus com toda certeza e ver que Ele pede para que nós aprendamos dEle. Às vezes olhamos para as pessoas do mundo e nós vemos o quanto são inteligentes, com as suas mentes brilhantes, com as inovações que eles colocam no nosso mundo. Mas ter a mente de Cristo é algo que os filhos têm, eles não. Em Cristo temos a base da verdade, que nos ajuda a analisar todas as coisas. Mas isso só vai acontecer quando nós, como igreja, deixarmos a preguiça de lado e buscarmos aprender mais de Jesus e andar com Ele. Gaio sabia disso, e por isso João escreve que muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. E quem é essa verdade? Quem é a verdade ao qual nós buscamos? Quem é aquele que nós levantamos todos os dias para tentar fazer o melhor? A verdade é Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Precisamos como igreja buscá-lo, se queremos andar na verdade. E andar requer movimento. Eu não posso andar com alguém se eu não estou acompanhando essa pessoa. E assim é com Jesus. Só podemos andar com Ele se estivermos nos movimentando com Ele. Seria ótimo, realmente, se no final da vida todos recitassem a frase de Paulo, que inspirado por Deus, fala em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Mas para alguém entrar em um combate, precisa saber o que está fazendo, precisa manusear bem a espada, manusear bem o escudo. E para nós, como igreja, combatemos o bom combate, precisamos nos preparar. E se queremos estar prontos, precisamos começar a nos movimentar, a nos desenvolver. Temos que estar prontos para o combate. E só assim terminaremos a corrida, continuaremos no foco, para que nós possamos, lá na frente, guardarmos a nossa fé e glorificarmos a Deus. Será que como igreja, como pessoas que afirmam estar vivendo em Cristo, não devemos também ao nosso Criador o melhor em termos de intelecto? O intelecto, ele é algo que Deus nos concedeu, que podemos aprender, observar a sua criação, fazer descobertas, refletir sobre as situações da vida. Podemos pensar sobre a realidade que estamos vivendo, separando tudo aquilo que é ruim, aquilo que é falso, daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro. Gaio fez isso e continuou andando na verdade.
Acredito que todos ficaram sabendo a respeito da criação da nova nota de R$200. Isso me fez lembrar que alguns anos atrás, eu ouvi uma matéria de um profissional que conhecia bem as notas, trabalhava com isso, e sabia dizer se elas eram falsas ou verdadeiras. Então perguntaram para ele: como o senhor faz para estudar todas as notas falsas e as suas particularidades, sabendo distinguir se a nota é verdadeira? Lembrando que a todo momento são falsificadas novas notas, diferentes. O homem respondeu: eu não preciso saber todas as notas falsas que existem, e nem todas as suas particularidades. Eu só preciso estudar bem e aprender bem da nota verdadeira. E assim vou conseguir distinguir se elas são falsas. Isso me fez refletir. Será que nós temos aprendido e estudado bem a verdade? A ponto de conseguirmos distinguir aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso? Precisamos buscar a verdade, para que a verdade nos encoraje a vencer obstáculos, a superá-los. Gaio estava fazendo isso, sendo corajoso, pois estava ajudando seus irmãos, mesmo pela situação que estava vivendo naquela época. No versículo 5, amado, você é fiel no que está fazendo pelos seus irmãos, enquanto Diótrefes se recusa a receber os irmãos. Isso nos faz refletir que pensar, crescer intelectualmente, não é só para algumas pessoas grandes como Diótrefes, que era o líder da igreja, e nem só para indivíduos com grande inteligência, mas a responsabilidade é de todos aqueles que têm uma mente sã. Você até pode se desmotivar quando você olha pessoas com uma inteligência fantástica, que ao seu ver são tão inteligentes que você não pode alcançar. Mas elas tiveram um dia que começaram a crescer. Tudo teve um início, tudo tem um início, e sempre é tempo para começar. Ainda mais nós, que temos o mestre dos mestres do nosso lado, Jesus Cristo. Olha para os 12 discípulos que Jesus escolheu. O que Jesus viu neles? Existiam características fantásticas que podemos ver em Pedro, em Mateus, em Marcos, que podemos olhar no início da caminhada deles e falar: nossa, realmente, eles vão mudar o mundo. Mas Jesus os escolheu mesmo assim. Chamou eles, desenvolveu eles, ajudou eles a crescerem. E eles pregaram a palavra ao mundo, o evangelho de Cristo, a salvação. E se você crer em Jesus e andar com Ele, sendo fiel, Ele também vai te ajudar a crescer, a se desenvolver, a pôr em ordem o seu mundo interior e te ajudar. Vivemos nesse mundo como filhos, para sermos diferentes e usarmos aquilo que Deus nos deu, nosso entendimento, nossa mente, para sermos fiéis e glorificarmos o nome dEle. João escreve para Gaio: amado, você é fiel. Temos que começar a usar nossa mente e sermos fiéis em tudo. Se paramos tanto tempo para pensar nos problemas, isso quer dizer que podemos parar também para pensar em uma solução. Vamos refletir sobre os problemas, as dificuldades que já vivenciamos. Podemos perceber que muitas agimos muito mal. E se tivéssemos parado um pouco para pensar, para refletir, tínhamos agido de outra maneira. E tudo estaria melhor. O crente que não se desenvolve, ele tem uma mente destreinada. E não a preenche também com as informações verdadeiras. Ele não tem condições de apresentar ao mundo secular questionamentos, e nem vai tentar. Só que muitas vezes, além de não apresentarmos ao mundo
questionamentos e não tentar explicar o amor de Cristo, aquilo que Ele fez por nós, deixamos que o mundo secular entre em nossas vidas. Pois dia após dia, percebemos grandes quantidades de informações. Recebemos essas quantidades de vários meios, de várias plataformas. Precisamos então treinar a nossa mente para não sermos presas fáceis daqueles que divulgam valores errados, pois eles não têm Deus, mas eles não negligenciaram a sua capacidade de pensar e continuam se desenvolvendo e estudando dia após dia. Se não cuidarmos com seriedade do nosso crescimento, nosso mundo interior ficará fraco, vulnerável, em desordem. Vemos que Gaio se exercitava a pensar e ajudava os seus irmãos. Temos que lembrar que nós somos família, nós somos igreja, um corpo de Cristo. E assim como João diz a Gaio: amado Gaio, a quem amo na verdade. Nós nos amamos na verdade que é Jesus. Aquele que nos salvou, nós não merecíamos, mas Ele nos chamou para perto, nos chamou para crescermos. Aquele que nos uniu, Jesus Cristo, e nos chamou para sermos um com Ele, e um como igreja, assim como Ele é um com o Pai. Temos que lembrar realmente que nós somos família, e nós precisamos nos desenvolver, pois nós precisamos crescer em amor do nosso Senhor, nós precisamos buscar dar o nosso melhor, e assim glorificarmos a Deus juntos, como igreja. Com o desenvolvimento da nossa mente, podemos também ajudar a servir melhor a comunidade que estamos participando, a PIB, a igreja, os irmãos da igreja que estão nos ouvindo. Use aquilo que você conhece para ajudar as pessoas a se desenvolverem. E dia após dia, continue a se desenvolver, pois quando você ajuda, se desenvolve, pensa em Jesus, olha para a cruz, olha para Cristo, você vai perceber que quando você se desenvolve, você quer também desenvolver os outros, ajudar os outros a serem melhores. E andando na verdade, nós podemos ser cooperadores na obra de Cristo. Assim como João diz, no versículo 8, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. É lindo, nós podemos cooperar com o nosso Mestre, com o nosso Deus. Então eu levantei 3 pontos aqui, importantes para o meu crescimento, para o nosso crescimento, como igreja, que precisamos desenvolver. Primeiro ponto, para ajudar os nossos irmãos, precisamos também ser ajudados. E para isso, precisamos aprender a ouvir. Precisamos ter pessoas como João, que escreve para Gaio, o impulsionando a ser melhor, orando por ele, aconselhando e dizendo no versículo 2, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem. No versículo 11, amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Precisamos ouvir mais as pessoas que nos levam para mais perto de Deus, que nos ajudam a nos desenvolvermos. E quando ouvimos essas pessoas, que nos ajudam a crescer, passamos a ouvir as outras pessoas também. E vamos descobrir que raramente alguém não vai ter nada a nos ensinar quando paramos para ouvir. E o mais fascinante é que quando paramos, ouvimos as pessoas, passamos amor, conforto para elas. Além de aprendermos muito das experiências da vida. Gaio sabia disso. Por isso, no versículo 5, está escrito, amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eu fico imaginando aqui Gaio, recebendo os irmãos,
recebendo eles e perguntando sobre as experiências, sobre as histórias que eles tinham para passar. Enquanto Diótrefes, ele se recusava a receber os irmãos, impedia os que desejam recebê-los e os expulsava da igreja. Ele com certeza não sabia que todas as pessoas têm muito a nos ensinar, se nos disponibilizamos a ouvir. Então precisamos ouvir as pessoas que nos levam para mais perto de Deus, que nos ajudam a crescer. E quando formos ouvir as outras pessoas, vamos aprender também com elas. E ao mesmo tempo, ajudá-las, levando o conforto e o amor que Jesus nos ensinou a ter. Segundo ponto, precisamos também refletir sobre as críticas que recebemos. Enquanto Gaio lia a carta, e sabia, lendo a carta, que estava se desenvolvendo e continuava crescendo, fazia aquilo que era bom, João escreve sobre Diótrefes, dizendo: portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas. Podemos, como igreja, aprender algo com isso. Mesmo que busquemos sempre acertar, precisamos saber lidar com as críticas, as chamadas de atenção, aquelas que nos colocam contra a parede. A crítica pode vir sim para o nosso crescimento. E eu digo que dificilmente uma crítica não vai vir acompanhada de um pouco de verdade. Ela nos ajuda a pôr o nosso mundo interior em ordem. Uma crítica certamente não é aquilo que acordamos querendo ouvir, não é aquilo que queremos ouvir, mas que todos saibam que a crítica é válida para nós cristãos, para o nosso crescimento, para colocar o nosso mundo em ordem, para crescermos, para ficarmos alertas. Mesmo que no princípio não seja fácil, precisamos com elas ouvir, para que quando vier alguma dificuldade, quando vier alguém, nós possamos estar alertas, possamos aprender com elas e falar: nossa, dessa vez eu vou fazer diferente. Com elas nós com certeza crescemos. E a terceira maneira de nós desenvolvermos a nossa mente é aprender a ler. O conhecimento obtido através da leitura é essencial, até porque, olha o nosso manual aqui. Olha o manual que nos ensina sobre Jesus, que nos ensina a ser melhores. E com certeza também temos muitos livros que nos ajudam a crescer. O próprio apóstolo Paulo gostava muito de ler. Podemos ver ele pedindo a Timóteo, em 2 Timóteo 4,13, o seguinte: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Apesar de Paulo ser um homem de idade, ele não deixava de treinar a sua mente. E estava ansioso para ler mais, para crescer. O cristão que não lê ou não busca conhecimento, ele não se desenvolve. Ele é como a semente que é plantada e não cresce, pois como ela vai crescer se ela não é regada? E não é só ler, pois precisamos pensar, quando lemos, sobre a ótica daquilo que Cristo nos ensina. O nosso pensamento, ele tem que ser baseado em fazer a vontade de Deus, em agradar a Deus e glorificarmos o nome dEle, em tudo. A leitura nos ajuda a termos ideias. E quando vivemos como igreja, essas ideias podem refletir em cuidado com os nossos irmãos. Aqueles irmãos que nós sabemos que precisam de uma palavra. Eu vejo muitas pessoas compartilhando textos, versículos, estudos, devocionais. E glória a Deus por isso.
Já fui muito abençoado, sou muito abençoado e com certeza vou ser muito abençoado com isso. Continue compartilhando. Mas, eu vou abrir um parênteses aqui. Imagine você, que sabe aquilo que o seu irmão, aquilo que a sua irmã, aquilo que o seu familiar, uma pessoa no seu ciclo de amigos está passando. E ao ler, você vê algo específico. O Espírito Santo fala com você. E você manda para aquela pessoa no particular um recado de incentivo para ela e cuidado. Pense no poder disso. E saiba que isso nunca vai se comparar com algo que é compartilhado. Feche parênteses. Enquanto nós buscamos nos desenvolver, nós ouvimos com atenção aqueles que nos ajudam a crescer, aqueles que nos levam para mais perto de Deus. Passamos a ouvir também as outras pessoas e podemos ver que podemos aprender com elas, trazendo até conforto e amor para a vida delas, só por ouvir. Quando paramos também para ouvir as críticas, nos atentamos aos erros, às falhas, passamos a refletir mais, passamos a ficar mais atentos e podemos aprender com elas. E com certeza, na busca pelo conhecimento, vamos começar a ler mais. E assim, podemos ser bênção na vida dos nossos irmãos, na vida da igreja. Nos tornamos queridos e amados. E assim como João diz a Gaio, finalizando a carta, no versículo 13 ao 15, o seguinte: tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. As pessoas que refletem Jesus sabem que toda sabedoria, todo conhecimento só pode vir dele. E essas pessoas, nós não queremos apenas conversar, mas sim estar perto delas. Concluindo, como família, precisamos crescer e ajudar os outros a crescer também. Se você conhece alguém, ou você vê alguém na sua família, na sua casa, no seu ciclo de amigos, e você olha para ele e vê que ele não está crescendo, ajude ele a se desenvolver, incentive ele, leve o amor de Jesus. A Bíblia nos mostra, brevemente, eu vou ler um versículo que nos mostra sobre Esdras, que nos fala sobre Esdras. E podemos ler em Esdras 7:10 o seguinte: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Podemos observar a ordem desse versículo: estudar, praticar aquilo que estudou e ajudar os outros. E como Esdras tinha a mente, o espírito, o seu mundo interior em ordem, Deus o chamou para uma tarefa gigantesca: conduzir uma imensa força-tarefa em meio ao deserto, com o objetivo de reconstruir Jerusalém. Irmãos, irmãs, família, nós podemos ser aqueles que buscam crescer, colocar em ordem o nosso mundo interior, ou aqueles que fecham a porta para isso e vão continuar vivendo em desordem. Mas que lembremos que Deus nos chama para andarmos na verdade, para que nós cresçamos. E quando levamos a sério o nosso crescimento e desenvolvimento,
acontecem coisas maravilhosas. Começamos a conhecer mais de Deus. Somos mais úteis para servir os outros. E passamos a refletir a glória de Deus. Então, se é para Deus, por que não o melhor? Que Deus nos abençoe. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.